Meu computador. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos do nosso curso aqui de Windows para iniciantes. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre o capítulo Meu Computador. Se você não sabe o porquê desse título, né? Na verdade, o meu computador não estou dizendo que é o meu notebook, tá? O que eu estou dizendo é essa opção aqui, ó, computador. Se você olhar no Windows 98, Windows XP, ele vai exibir essa opção como meu computador. Sendo que nas versões mais recentes, ali, Windows 7, 8, versão 10 também, ele vai estar apenas computador, que é onde você poderá fazer o controle dos seus discos, unidades CD, DVD no seu computador. Então nós vamos, deixa eu só recapitular aqui o que nós vamos estar visualizando. Nós temos ali o que é meu computador, unidade de disco e propriedade de disco. Vamos falar nesses três tópicos aqui neste vídeo. Então eu vou mostrar de uma forma bem explicada para você poder entender. É claro que surgirão dúvidas, surgirão perguntas, o qual vocês poderão estar colocando na descrição desse vídeo, ali na nossa página no Face, ou até mesmo no nosso canal ali no YouTube. Então, vamos lá, vamos começar. Computador. Primeiramente, para acessar, né? Deixa eu fechar tudo aqui, vamos retornar à nossa área de trabalho. Eu tenho o meu ícone computador, tá? Ele já diz uma legenda ali, ó, mostra as unidades de disco e itens de hardware conectados a este computador, tá? Se esse ícone, eu deixo deletar, não estiver aparecendo aqui, você pode acessar através do menu. Eu tenho aqui computador, abrir a janela que eu gostaria, tá? Mais uma vez, eu posso também clicar com o botão direito e eu tenho a opção aqui mostrar na área de trabalho. Cliquei aqui, ele já está exibindo o ícone computador no meu desktop, ok? Então vamos lá, acessei, abri a janela. Observem que na minha tela ela provavelmente estará diferente do computador de vocês. Por quê? O meu computador ele possui um HD, tá? E esse HD ele está dividido em duas partições. A primeira partição é a unidade C, então eu tenho aqui C dois pontos. A minha segunda unidade é o D dois pontos. Como é que vocês podem ter certeza de qual das duas unidades é a principal? Por padrão, tá? É claro, se você for um usuário de nível avançado, é possível selecionar uma outra unidade de disco para você poder fazer a instalação do Windows. No caso, quem for estar formatando o seu computador poderá selecionar essas unidades. Mas por padrão, vamos colocar aqui 99% dos computadores possui o sistema operacional Windows instalado no C2 ponto, tá? Se você for no seu computador, você vai ter ali a unidade C, tá? No meu caso está escrito HD, tá? HD C2 ponto. Se você entrar, você vai ter essa pasta aqui, ó, a pasta Windows, tá? Dentro dessa pasta aqui, ela possui diversas pastas que são de configurações padrões do Windows, tá? São pastas que vocês não devem nem estar mexendo nela, não devem estar excluindo arquivos, nem renomeando, nem... Eu recomendo não alterar nada na pasta Windows, tá? Porque o próprio Windows que quando vai fazendo instalações, backups, alterações de configurações, ele vai utilizar essa pasta Windows, que é uma pasta para configurações. Então significa que o meu sistema operacional ele está instalado no C2 ponto, tá? Então não vamos mudar esse padrão, tá? O Windows ele está instalado no C2 ponto. Não vamos
colocar como padrão o nome HD. Até porque esse nome HD aqui você pode renomear. Você pode, por exemplo, clicar com o botão direito, renomear. Eu vou colocar aqui o nome de Windows. Pronto. Então tem o meu HD agora com Windows C2 ponto. Perfeito. Ficou até mais prático da gente poder visualizar essa unidade de disco, né? Ao invés de disco 2, eu posso colocar assim, ó, backup, que realmente é o backup dos meus arquivos. Então vejam só, no meu C2 pontos eu tenho a instalação do Windows e programas, e na unidade D eu tenho backup. Mas Thiago, como é que eu posso fazer isso no meu computador se o meu possui apenas a unidade C? Essa divisão eu recomendo que seja feita com um especialista, tá? Não peça para qualquer pessoa fazer isso para você, mas nós podemos definir isso na formatação do computador, tá? Depois que o Windows está instalado, não é muito recomendável você mexer ou criar unidades na partição do seu HD, porque poderá causar algum defeito se no meio da sua conversão acabar a luz, ocorrer algum erro. Nesse processo é capaz de você danificar os seus arquivos e você perder tudo. Isso já aconteceu comigo. Então eu recomendo que você primeiramente faça com um especialista, faça um backup dos seus arquivos, para depois formatar o Windows e dividir o seu HD em 2, em 3 ou em 4, quantas partições for necessárias. Tá? Qual seria essa vantagem? A vantagem é que dentro da unidade D eu tenho todos os meus arquivos que eu desejo manter uma cópia. Tá? Então quando eu for formatar o computador, eu irei formatar apenas a unidade C. Então todos os meus arquivos vão estar na unidade D, que é o backup. Então eu não vou ter o problema de eu ter que salvar isso em um DVD ou em um HD externo. Então eu vou formatar apenas a unidade C. Tá? Eu retorno ela para um modo padrão 0, né? 0 de fábrica. Faço uma nova reinstalação do Windows e depois eu já tenho todos os meus arquivos prontos e salvos na unidade D. Fica uma coisa bem mais prática, né? Então, assim, para você poder verificar as propriedades do seu HD, você pode fazer assim. Você pode escolher qualquer uma dessas duas unidades, clicar com o botão direito, tá? E clicar em propriedades. Vejam só, aqui em cima eu posso alterar o nome, no meu caso está o nome Windows, eu vou deixar. Em azul eu tenho aqui o espaço utilizado, eu já utilizei 205 GB, tá? O meu espaço livre é de 199, arredondando 200 GB, tá? E aqui abaixo eu tenho um gráfico, ok? Então assim, nesse meu HD, nessa minha unidade de C2 ponto, eu tenho 405 GB, tá? Então nesse caso aqui eu já utilizei a metade. Então o meu gráfico está praticamente com a linha aqui no meio. Eu tenho uma ideia aqui de como eu posso estar visualizando pelo gráfico, né, se o meu HD está muito completo. Nesse caso eu utilizei só a metade. Tá? Eu vou ter mais opções aqui de ferramentas, de seguranças, que isso a gente vai ver num próximo vídeo, não neste, tá? Que são ferramentas que eu vou manter a manutenção sobre o meu disco, sobre o meu HD. Então, no nosso caso de hoje, nós vamos utilizar apenas as informações gerais, ok? Então, eu tenho o meu segundo disco aqui, que esse sim está até em vermelho, porque ele já está, eu já ultrapassei ali a minha cota. Ele dá um alerta informando que eu tenho apenas 40 GB livre. Eu já utilizei 485 GB, tá? É a mesma informação. Aqui em cima eu posso alterar o nome, tá? Aqui abaixo eu tenho o gráfico com as informações que eu já utilizei no meu disco, ok? Então eu posso dar um ok para confirmar.
Se vocês clicarem sobre a unidade, aqui abaixo eu vou ter um resumo, tá? Espaço utilizado, espaço livre, tamanho total e o tipo de sistema de arquivos o qual foi gravado, que é NTFS, que é uma informação um pouco mais avançada, cairia na nossa teoria na formatação e na instalação do Windows, tá? Então isso aqui é mais uma informação do que tipo de dados que foi gravado no nosso HD. Eu tenho aqui a opção para exibir e organizar os ícones, né, de uma forma diferente. Vou manter assim. Como vocês podem observar, eu tenho aqui a unidade de DVD, tá? Sendo que eu tenho duas unidades de DVD, tá? CD, DVD e uma outra unidade de CD. O que acontece? Na verdade, deveria exibir apenas uma, tá? O que seria essas minhas outras duas unidades? Vocês podem desconsiderar, porque isso aqui são unidades que eu utilizo em um programa de terceiro, né? Um programa terceirizado, onde eu posso estar emulando, eu estou emulando um DVD. Por exemplo, eu quero fazer a cópia de um DVD, de um filme, ou de um DVD musical, e eu salvo nesse computador. Então, para eu não ter que gravar essas informações em um DVD, para depois ler esse DVD no computador, eu não preciso disso. Basta eu ter o meu DVD no computador, salvo no formato de um arquivo, tá? Que esses dois objetos aqui, tanto o CD quanto o CD DVD ali, eu vou estar fazendo a leitura desse arquivo, ok? Então podem ignorar esses dois últimos aqui, tá? Vamos manter, deixa eu até ver se eu tenho uma opção para ocultar isso daqui. Não tem. Eu teria para ocultar todos, mas não tem problema. Essa unidade de CD e DVD, tá? Que DVD-RW significa que eu posso gravar, ler e gravar DVD, tá? CD também. Como é que funciona? Eu pego um DVD, coloco no meu computador e o meu DVD ele vai estar aqui. Então, se eu der 2 cliques, olha só, ele não encontrou nenhum, então ele já abriu a bandeja do meu computador aqui para inserir um CD. Mas como eu não tenho nenhum aqui no momento, essa informação vai ficar vazia, vai ficar em branco. Então é apenas para o controle e a visualização. Então, resumindo, né, se você tem ali um DVD de foto, de música ou de arquivos, colocou no computador, tá? Se você deseja acessar as informações que estão dentro do seu DVD, você vem então na opção computador e aqui vai estar o seu DVD. Eu vou até fazer assim, eu vou fazer uma emulação como se eu estivesse colocando realmente um DVD no meu aparelho. Eu vou fazer com esse daqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum disco recente, que aí eu consigo mostrar para vocês. Eu vou ter que achar o meu. Pronto. Esse aqui é o programa que eu utilizo para poder fazer emulação de um DVD, da mídia de um DVD. Pode ser que demore um pouquinho. Ok, deixa eu procurar então. Aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, um arquivo, tá? Que é um arquivo que é para ser gravado em um DVD. Eu vou dar um abrir. Ó, ele já fez a leitura do meu arquivo. Eu vou dar um play. Ele está montando. Montou. Perfeito. Vejam só. Ele está fazendo emulação de um CD. Se eu der 2 cliques aqui,
melhorou. Então o que acontece? Olha só, o que eu estou fazendo aqui, eu estou emulando um CD. Tá? Isso aqui é o mesmo, seria o mesmo de eu colocar o CD no computador, ele ia abrir essa janela com arquivos, aí eu poderia estar visualizando aqui o conteúdo do CD e DVD. Tá? Então coloquei apenas para a gente poder fazer a emulação. Tá? Pronto, tomara que você não tenha tomado um susto com esse som ali. Mas o que acontece? Quando eu dei 2 cliques aqui no meu CD, ele abriu aquele painel com todas aquelas informações montadas. Mas se você deseja explorar o seu CD ou DVD, você deve vir aqui no canto e clicar sobre o ícone. Vejam só, se eu clicar aqui, eu vou visualizar todos os arquivos que eu tenho dentro do CD. Então, por exemplo, eu quero visualizar a pasta apostila. Então eu tenho aqui 32 itens, que provavelmente são 32 apostilas. Tá? Eu quero, por exemplo, software. Eu tenho aqui 10 arquivos. Eu quero ir na pasta código-fonte. Eu tenho aqui 147 itens, né? São 147 arquivos. Então, dessa forma, vocês podem estar explorando ali o CD de vocês. Poderia ser fotos, poderia ser músicas, não há problema, ok? Então, vamos retornar para o nosso item computador, ok? Muito bem. Então, nessa parte de computador aqui, vocês têm as informações aqui do CD, né, da unidade C, perdão. Unidade C, 2 pontos, é onde está o seu Windows instalado. E aqui eu tenho a unidade D. No caso de vocês, pode ser que tenha mais unidade de disco ou apenas a unidade C. Que por padrão é assim que os computadores são configurados. No meu caso aqui eu tenho um HD de 400 GB e eu tenho um outro HD de 526 GB. Tá? Muitas vezes as pessoas perguntam assim: o seu computador tem quantos gigas de HD? Então, nesse caso aqui, eu tenho um HD de 1 TB que foi dividido em 2 partes, C e D. Então eu tenho aqui 405 com 526, né, que seria um HD de 1 TB, mas se eu fosse calcular esses números aqui, eu teria exatamente 931 GB. Tá? É um CD, é um HD só no meu computador, até porque o meu modelo de notebook só permite um HD. Se caso alguém venha lhe perguntar assim, tá, você tem ali o seu computador, o seu notebook, você tem HD de 1 TB, e quanto é que você vai ter de memória? Então você pode fazer assim, você pode vir aqui, vamos fechar aqui, vamos acrescentar essa informação extra para o nosso vídeo, vai ser bem interessante. Quando você for vir aqui em computador, você clica com o botão direito, propriedades. Pronto. Essa caixa propriedades, ela vai exibir o resumo das suas principais informações do seu computador. Então, por exemplo, se você for vender o seu computador, essas são as informações que você deve informar a pessoa que está interessada, ou num site de vendas, né? E você deve informar que o seu computador tem um Windows 7, versão Home Premium. Você deve informar que o processador é o Intel Core 1 i3, 2.4 GHz, memória RAM 4 GB de memória, tipo de sistema operacional 32 bits, caneta e toque, isso aqui não precisa informar, mas nome do computador é o seu nome, também não precisa informar, mas nesse caso aqui é o resumo, tá? São as informações principais que você deve informar a uma venda ou uma pessoa que esteja interessada em comprar o seu computador,
ok? Outro detalhe também é nessa tela que ele vai informar se o seu Windows é original ou não, tá? Você pode visualizar aqui, ó, Windows ativado. Se o seu Windows não estiver ativado, ele vai informar, ele vai ter uma mensagem aqui ao lado pedindo para você inserir a chave de instalação, né, a chave do produto, para você poder ativar a validação do seu Windows, ok? Então podemos fechar aqui essa janela, vamos retornar aqui em computador, ok? Então nós podemos acrescentar o nosso resumo aqui, que o meu computador, podemos acrescentar aqui essa informação aqui, ó, mostra as unidades de disco e itens de hardware conectado a este computador. Tem mais um detalhe também, tá? Quando você conecta o seu celular através de um cabo USB, o seu celular ele será exibido aqui, tá? Ele vai exibir modelo Samsung Duos, celular LG, Moto G. Conforme o seu aparelho for conectado ao seu computador, ele vai exibir o modelo aqui abaixo dessas unidades, ok? Então nós podemos colocar aqui meu computador tá? Exibe as unidades de disco conectadas ao computador, informações de hardware, como DVD, HD, pendrives, e celulares, ok. Através desta tela podemos ter o controle do espaço que estamos utilizando no Windows. Se o computador para mais programas ou se precisa de uma limpeza de disco para remover programas. Ok. Então, esse quesito aqui de limpeza e remoção de programas nós estaremos visualizando no nosso vídeo quando nós formos falar do painel de controle. Ok? Então, vamos salvar o nosso arquivo. Então, nesse caso aqui, ok? Nós falamos sobre o meu computador, o que seria, né? Qual seria a diferença ali, nós visualizamos as unidades de disco, mostrei para vocês como está explorando ali um CD DVD, ok? Então caso vocês tenham dúvidas todos nós teremos, nós sempre teremos dúvidas num determinado assunto, então, mas vocês podem colocar ali, caso vocês estejam com alguma dificuldade, alguma pergunta sobre este vídeo, sobre este assunto. Tá? Não adianta a gente estar falando sobre o meu computador, mas você vai colocar uma pergunta ali a respeito de como imprimir uma foto, né? Então coloquem ali a pergunta conforme o conteúdo da nossa aula, ok? Então vamos para o próximo vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!